Boa tarde, meu nome é Renan Mori Ramalho, eu sou do primeiro MA de Medicina da Uninasal e eu vou agora apresentar o caso clínico do paciente Gabriel Pereira da Silva para a cadeira de Bioquímica. E vamos lá, dando início ao caso, o nome do paciente seria Gabriel Pereira da Silva, de idade de 69 anos, do sexo masculino, com estado civil casado, sendo nacionalidade e naturalidade Brasil e brasileiro, sendo uma profissão de pescador. Ele chegou na clínica com queixa principal de sangramento nas gengivas há uma semana e começou a contar a história que, de acordo com o Gabriel, desde 2 semanas atrás ele começou a sentir algumas coisas esquisitas pelo corpo, onde se iniciaram após uma de suas viagens de pesca que levou mais tempo ao mar junto com alguns amigos. E ele falou que após retornar ele acabou se sentindo muito mais ele sentia muito mais facilidade em se irritar com as coisas, uma fadiga muscular e uma fraqueza no corpo muito grande. Porém, ele não deu muita importância, ele achou que era alguma coisa depois de ter passado muito tempo ao mar e voltado. E ele não ligou muito, só que passou um tempo e ele começou a perceber alguns outros sintomas se manifestando, como algumas dores no corpo e em seguida o sangramento em sua gengiva. E aí, a partir daí que ele passou a perceber que ele precisava buscar ajuda sobre isso. E nenhum outro sintoma foi apresentado pelo paciente, nenhum que ele conseguisse ter identificado ao longo desse tempo. Falando agora um pouco sobre os aspectos pessoais do paciente, ele falando um pouco sobre sua vida, ele alega que não teve nada de muito diferente ao longo de sua criação, nada que pudesse ser considerado como fora do normal, além apenas um quesito que foi interessante ser pontuado, foi quando se tratava em relação à sua alimentação, que desde pequeno ele comenta que nunca gostou, sempre teve uma certa aversão a frutas e legumes. Como ele dizia, sempre achava o gosto e a textura na boca meio triste, meio ruim, e aí por isso ele nunca comia. Mas nenhuma doença crônica foi relatada para o paciente. O único evento realmente mais conturbado foi realmente um acidente que ele teve na época da sua adolescência, quando estava em alto mar pescando. Mas tirando isso, nada. Passando para os exames mais físicos do paciente na clínica, foi percebida a parte da examinação física apresenta algumas máculas eritematosas, algumas petequias na sua dorsal, que o paciente não tinha percebido antes. Que isso gerava justamente mais uma coesão com o que ele tinha, com os sintomas ditos e com alguns dos seus hábitos. Que isso nos traz a hipótese da doença que ele apresenta, que é justamente quando a gente junta os sintomas que ele apresentou com alguns de seus hábitos e a gente consegue pensar muito em escorbuto. É a principal doença que vem em mente, justamente por essa falta de algumas vitaminas, da vitamina C particularmente. Mas para confirmar isso, seria necessário algum exame mais específico, porque, querendo ou não, também alguns desses sintomas podem ser confundíveis com outros casos de algumas outras doenças, como, por exemplo, da dengue, com essas petecas vermelhas eritematosas. Nesse caso, foi necessário pedir que, para confirmar a hipótese de ser escorbuto, que o paciente realizasse um exame de níveis séricos de ácido ascórbico, um hemograma e um coagulograma, para identificar justamente os níveis de vitamina C no sangue e também descartar alguns outros possíveis casos para essas petecas, para essas identificações nos capilares. E era importante também realizar esses exames para justamente confirmar se era escorbuto por causa da quantidade de alimentos presentes hoje em dia e a facilidade de ter acesso a essa vitamina. Então é importante pesquisar e entender de fato se era isso para podermos tratar. E aí, ao receber o resultado dos exames, foi percebido justamente que o nível de vitamina C dentro do corpo do paciente Gabriel Pereira da Silva realmente estava muito abaixo do que é considerado normal, realmente confirmando assim o caso de escorbuto. E para tratar esse caso é algo mais controlável, onde seria através da alimentação e ingestão de alguns alimentos ricos em vitamina C, ele conseguiria compensar isso e reverter esses sintomas. Mas caso outra possibilidade que deu, caso ele continue com essa aversão a alguns desses alimentos, seria justamente a utilização de suplementos de vitamina C num período máximo de até 3 meses, que dessa forma conseguiriam reverter todos os sintomas apresentados por ele até o momento.